para tudo sempre. Amém? Amém. Vamos começar louvando ao Senhor. Aleluia. Somente um
fazendo uma oração pela tua vida. E eu quero saber de você, qual situação que você está passando nesse momento. Eu não sei, mas Deus sabe, Deus conhece a tua vida. E na tua casa, onde você está, no teu lugar, no sofá, na tua cama, o lugar que você estiver, coloque aquilo que você precisa de colocar na presença do Senhor. A tua situação, seja ela a tua família, seja ela de emprego financeiro, seja ela na saúde, eu peço a você que neste momento coloque a tua vida, a tua oração na presença desse Deus, que Ele pode te curar, Ele pode te restaurar, no nome do Senhor Jesus. Eu vou orar e você coloca a mão no teu coração, ou você coloque a mão na enfermidade que talvez está no teu corpo nesse momento, e você clame ao Senhor nesse momento juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida aqui diante do Senhor, ó Pai. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha de encontro a esta vida que está orando comigo nesse momento, crendo no Teu poder, que o Senhor vá de encontro nesse momento, envia Teu anjo nesse lugar, ó Pai, nesta vida, nesta família, e que cada uma dessas pessoas, ó Pai, venha receber a Tua cura, venha receber, ó Pai, o dom da cura em nome do Senhor Jesus, para serem curados, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, cobre com o Teu sangue, ó Pai querido, reveste do Teu poder cada vida, meu Pai. Esteja restaurando, ó Pai, cada família, esteja restaurando, ó Pai querido, cada situação em nome do Senhor Jesus. Se é no emprego, se é na saúde, se é nas finanças, ó Pai, se é no casamento, dentro da família, Pai de filhos, nós apresentamos diante do Senhor, para que o Senhor venha, ó Pai querido, tocar e entrar, fazer uma visitação nesta família. Assim nós oramos, apresentando diante do Senhor, ó Pai, que é o Deus do impossível. E assim nós acreditamos e temos fé em nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. E eu quero que tu abra a tua Bíblia nesse momento, no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. E só que antes de ler esse texto, eu quero fazer 3 perguntas para você, para mim também. Mas eu me dirijo a você nesse momento. Eu quero fazer 3 perguntas antes de começar esta ministração da Palavra de Deus. Quais tempestades que têm vindo sobre a tua vida? Esta é a primeira pergunta. A outra pergunta é, você tem conseguido resolver sozinho estas tempestades que têm vindo contra você? E a terceira, como nos comportamos diante as tempestades da vida? Quando eu estou aqui falando de tempestades, eu quero dizer quais os problemas, quais as situações que têm vindo sobre a tua vida, que você está tentando resolver sozinho, que você não está buscando ajuda, talvez. Então é esse assunto que eu quero falar nessa noite com você. Como nos comportamos diante as tempestades que têm vindo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar
lhe obedece. Nós, como seres humanos, meu querido ouvinte, que somos, nós muitas vezes nós queremos resolver os problemas ao nosso redor, as situações que vêm sobre a nossa vida com a nossa força, com a nossa própria força e com o nosso entendimento. Mas muitas vezes nós não conseguimos resolver tais situações. Muitas vezes nós queremos lidar com essas situações e chegam situações novas sobre a nossa vida em que nós nos deparamos com ela e nos assustamos. Mas mesmo assim, nós preferimos ficar com o nosso orgulho, na nossa postura de pensar que sabemos resolver todas as coisas que vêm sobre as nossas vidas. Sabe, ao nosso redor, nós muitas vezes queremos fazer sozinho, não buscamos ajuda com o pastor, com a pastora, com o próprio Deus. Nós nem oramos sequer, muitas vezes, colocando diante do Senhor a nossa situação que nós estamos passando. Nem pensamos em pedir ajuda a alguém. Talvez não buscamos ajuda porque talvez nós perdemos aquela confiança nas pessoas, talvez um dia lá atrás. Perdemos a confiança principalmente com pessoas que estão perto de nós, com pessoas que nós amamos, e elas nos frustraram e nós perdemos a confiança talvez de buscar uma ajuda. Talvez nós nos frustramos e com essas pessoas e até mesmo com Deus. Nós não queremos levar diante de Deus a nossa situação, as tempestades que têm vindo sobre as nossas vidas. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Nós temos alguém que nunca vamos nos frustrar, que sempre poderemos confiar. Esse alguém se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, sabe? Mesmo seja qualquer situação, qualquer tempestade, qualquer problema, nós podemos nos voltar para esse Jesus e buscar a Ele, buscar uma solução nesse Deus, que Ele sempre nos dá uma resposta. Ele sempre estará ali, do nosso lado. Ele sempre estará dentro do nosso barco. Quando eu falo barco, esta palavra de Marcos, esse texto, ele fala que Jesus estava ali no barco. E ele quer dizer que Jesus está dentro da igreja. Ele quer dizer, esse texto quer dizer que Jesus está dentro da tua casa. Ele quer dizer que Jesus está dentro do teu coração na hora que você precisar dele. Ele estará ali, sempre pronto a te ajudar. As tempestades vêm em nossas vidas para nos provar. Sabia que Deus permite provações virem em nossas vidas, tempestades virem em nossas vidas para nos provar? E Deus queira que você e eu sejamos aprovados diante as situações, os problemas, as adversidades da vida que tem vindo sobre nossas vidas, problema no casamento, problema de pais e filhos, problema financeiro, escassez, sabe, na conta bancária. Tantas coisas que, quando tudo vai bem, ótimo. Não é verdade? Quando tudo vai bem, tem alimentação, as contas em dias pagas, mas quando há escassez dessas coisas, sabe? Aí muda. Aí é onde nós vamos ser aprovados ou reprovados diante de Deus. Então as tempestades, ela vem em nossas vidas para nos provar quem somos. As tempestades vêm em nossas vidas para nos mostrar quem somos verdadeiramente. Sabe, ela revela quem de fato eu sou. Assim como eu já falei anteriormente, quando a minha conta está boa, quando o meu salário está em dias, quando eu não estou enfermo, estou com saúde, quando a minha família, o meu casamento está ótimo, quando o meu relacionamento com meus filhos está ótimo, no meu emprego eu estou bem com o patrão, tudo bem. Aí mil maravilhas para mim e para você, né? Nós estamos de acordo, nós não estamos agitados, está tudo bem, mas quando as tempestades vêm, ela vem para nos mostrar quem de fato somos. Quando há escassez de alimento, como é que nos comportamos? Quando há escassez no salário, quando há escassez no salário, de repente eu pago um aluguel, deixo de pagar um aluguel, como é que vai ficar isso? E aí Deus espera como é que nós vamos nos comportar. Deus fica olhando para a tua vida. Como é que meu filho vai se comportar nessa hora? Sabe, é para te provar. Muitas vezes nós pensamos, é o diabo, é Satanás que tem colocado essa tempestade nas nossas vidas, na nossa família, mas eu digo que não, meu querido amado.
Sabe, é Deus que tem permitido vir sobre a tua vida, porque Ele sabe que você é capacitado para passar no meio dessa tempestade. Diante desses problemas, Ele sabe que você está fortalecido no Senhor para passar pelo meio dos problemas que têm vindo sobre a tua vida. E Ele quer ver tudo isso na tua vida. As tempestades vêm para que possamos reconhecer que não somos nada sem Jesus no nosso barco e que dependemos dele em nossas vidas. Você depende de Jesus. Jesus deve estar dentro do nosso barco, ou seja, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós dependemos dele. Ai de nós, se não fosse Jesus dentro das nossas vidas, dentro da nossa família, sabe? Estar atento às nossas necessidades. Sabe por quê? Por exemplo, se Jesus não estivesse naquele barco ali com os discípulos, apóstolos, João, Tiago, Pedro, os outros demais discípulos, outras pessoas, os outros barcos que estavam ali seguindo Jesus, se Jesus não estivesse lá, naquele lugar, ele estava dormindo, de fato, sobre um travesseiro que a palavra de Deus fala. Mas, se ele não estivesse lá, mesmo dormindo, aqueles discípulos, aqueles barcos que estavam acompanhando, todos eles iriam afundar. E todos eles iriam ser mortos pelo mar bravio que os cercavam e enchia os barcos de água. Como é que os discípulos iriam lidar com tais situações, com tal situação? Eles estavam ali, mas quando eles se voltam para Jesus, primeiramente, eles tentaram lidar com as situações. Muitas vezes nós tentamos lidar com a situação que tem vindo em nossas vidas. Eles talvez pegaram baldes e pegaram a água, tentaram tirar do barco, e quanto mais eles tiravam a água, mais água entrava dentro do barco. Eles tentaram, eu penso, eu raciocino dessa forma, eles tentaram resolver o problema primeiro, mas depois eles lembraram que havia Jesus dentro do barco. Eles poderiam pedir ajuda a Jesus. Eles acordam a Jesus, e Jesus se levanta, e aqui Jesus acalma a tempestade. O vento forte obedece à voz de Jesus. O mar bravio, as ondas bravias, as ondas fortes que entravam dentro do barco, obedece à voz do Mestre, obedece o Senhor Jesus. Quais tempestades têm vindo sobre a tua vida? Eu repito, quais tempestades têm vindo sobre a tua vida, meu querido amado e ouvinte? Quais problemas têm vindo sobre o teu coração? Como é que você tem se comportado diante de tais situações? Tem sido um problema emocional, espiritual que você tem enfrentado? Qual o problema que tem sido? É emocional? É um espiritual? Você não tem conseguido resolver isso? Tem sido uma forte tempestade na sua família ou no seu casamento em que você não tem conseguido resolver? Talvez tudo vai mal no teu casamento. Talvez tudo vai mal na vida de relacionamento de pais e filhos. Talvez os filhos estão com um problemão com os pais. Talvez é pais viciados, é pais alcoólatras, é pais que abandonaram lá, talvez. Sabe? Mas você que tem os pais assim, confia no Senhor. Não se perturbe com as tempestades que têm vindo sobre a tua vida. Confia no Senhor. E Deus trabalhará na tua família. Talvez é no teu casamento. Talvez é na vida dos teus filhos. Confia no Senhor. Ou tem sido uma forte tempestade que tem atacado a tua saúde. Muitas vezes nós estamos bem. Mas quando o médico te dá uma notícia que vai tudo mal na tua saúde, muitas vezes você e eu nos abalamos, nós nos abalamos. Dependendo da resposta do médico, rapidamente, a nossa fé, ela começa a ser abalada. A nossa confiança que nós temos em Jesus começa a ser abalada. E nós começamos a olhar para a força da enfermidade, da doença que tem vindo sobre nossas vidas. Nós pensamos até que elas são mais fortes e elas predominam sobre o nosso Deus. E que ela vai nos matar realmente. Nós passamos a ter fé nessas coisas. Mas quando nós nos levantamos
sabe? E levantamos e colocamos a nossa fé no Jesus da Bíblia. Esse Jesus que é poderoso para te curar e me curar, essa doença ela vai embora. As enfermidades, elas desaparecem. Assim como o Senhor Jesus deu ordem para o vento teve que obedecer a sua voz. Assim como ele deu ordem para as ondas, para o mar, eles tiveram que obedecer à voz do Senhor Jesus. E quando Jesus fala com a doença, a nosso respeito ali, ele fala com a doença, ele fala com a enfermidade, as doenças e as enfermidades têm que obedecer à voz do nosso Senhor. E nós pensamos, é só Jesus que pode fazer isso? Não, ele nos deu autoridade também. Ele nos deu a autoridade e nós temos que ter fé, que nós temos autoridade para ordenar toda doença, toda enfermidade que tem vindo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a se retirar, a ir embora. Não crer em superstições, mas ter fé no nome do Senhor Jesus. Não crer em qualquer coisa, mas crer no nome do Senhor Jesus, que é poderoso para te libertar. Quando damos ênfase aos problemas, quando damos ênfase às tempestades e achamos que elas são impossíveis de se resolver, naturalmente elas irão crescer. Essa tempestade, ela irá crescer e nos sufocar. Esses problemas, se eu acreditar que eles existem, e de fato muitos problemas existem, se não todos, mas se eu acreditar e colocar a minha fé firmada nesses problemas, eles vão me sufocar. Há um tempo atrás, eu tive estudo sobre dois tipos de fé. A fé num Deus poderoso, num Deus que resolve o impossível, que faz o impossível acontecer. E a fé nas coisas negativas, a fé contrária. Se eu acreditar nos problemas, se eu acreditar na enfermidade, na doença, elas vão existir sobre a minha vida e vai tomar conta da minha vida e de fato elas existirão e vão até me matar, porque eu estou acreditando nessas doenças, nessas enfermidades, nessas tempestades. Mas se eu colocar a minha fé em Jesus, se eu tirar o foco das tempestades, dos problemas, das situações adversas e olhar para o autor da vida, Jesus Cristo, a situação vai mudar. Com certeza, a situação que você está passando na tua casa nesse momento, ela irá mudar, porque você tirou o foco dos problemas e passou a olhar para Jesus que pode te curar. Jesus que pode restaurar os teus problemas. Mas se Jesus estiver no nosso barco, podemos olhar para as tempestades, olhar para esse Jesus e confiar que Ele pode fazer a tempestade se acalmar. O fogo, ele não te queimará. Você passará pelo fogo. Os leões não poderão fazer nada contigo. Você passará no meio dos leões, assim como Daniel passou a noite. O furioso mar não poderá te afogar. Assim como aconteceu com os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, o mar não pôde afogá-los, porque a confiança, Jesus estava ali, a confiança estava no Senhor Jesus. Eu quero mostrar duas situações que aconteceram e que estão registradas no livro de Daniel. O primeiro está lá no livro de Daniel, capítulo 3. E o segundo está em Daniel, capítulo 6. Aqui conta uma história que de fato aconteceu, que o rei Nabucodonosor, ele, em certo tempo, em certo dia, ele manda construir uma estátua muito alta e colocar ali no seu palácio, ali onde ele estava, naquela cidade. E ele faz um decreto ordenando que todos os povos daquela cidade, línguas, raças, nações, não importava, independentemente se era pequeno, se era grande, do maior ao menor, todos deveriam se prostrar ao som dos instrumentos. Quando tocassem aqueles instrumentos, era para eles se prostrarem ali, todos, diante daquela imagem, diante daquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha mandado fazer. Só que havia três homens ali naquele local que adoravam a Deus, adoravam um Deus vivo,
e tinha conhecimento que não deveria adorar estátua, não deveria adorar imagem. E quando os instrumentos tocaram, as músicas começaram a tocar, esses homens, Mesaque, Sadraque e Abidnego, que se chamam, eles não se prostraram diante a imagem. E o decreto dizia que se não se prostrasse, não se ajoelhasse e adorasse aquela imagem, iria ser jogado em uma fornalha de fogo ardente. Esses homens, eles preferiram morrer, mas não se prostraram. E quando o rei Nabucodonosor ficou sabendo que eles não se prostraram, ele deu novamente uma oportunidade para esses homens. Só que eles não se prostraram, eles falaram, nós não nos prostraremos, nós adoraremos somente a Deus, o Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas, esse nós adoraremos. Mas diante dessa imagem, nós não nos prostraremos. Então, o rei Nabucodonosor manda chamar os soldados mais fortes do seu exército, e esses soldados pegou uma corda, amarrou esses homens com todas as suas vestimentas e manda jogar na fornalha. A Bíblia fala que quando chega perto da fornalha e eles jogam esses 3 homens dentro da fornalha, esses soldados que eram fortes, naquela região que eles estavam, eles foram queimados, todos eles, pelo fogo que estava ardendo, porque a fornalha ela foi aquecida 7 vezes mais quente do que era normal. E esses homens foram mortos ali. Só que acontece que o rei Nabucodonosor estava vendo esses 3 homens amarrados, atados, sendo jogados dentro da fornalha. E quando ele olha novamente, ele não vê 3 homens amarrados, jogados lá dentro e queimados. Ele nota que 4 homens estavam andando livremente dentro da fornalha. E ele fala que o quarto era semelhante a um anjo do Senhor, era um filho dos deuses que ele fala. Mas ali estava a presença do anjo do Senhor, que estava livrando aqueles homens. Eles foram atados, amarrados com suas roupas e jogados lá. O anjo do Senhor vai lá e desata e livra aqueles homens. E eles andando no fogo, o rei olhando e fala assim, por acaso não mandei jogar 3 homens? E não foi amarrado, agora eu vejo 4 andando livremente, como o fogo não ataca eles, o fogo não queima, como é que é isso? Que loucura é essa? E o rei manda chamar novamente esses homens. E quando ele sai de lá, saem somente 3. O anjo que tinha livrado já tinha ido embora, tinha saído. Mas esses 3 homens, interessante é que eles não saem com a roupa queimada, eles não saem com o cabelo queimado, eles nem cheiro de fumaça estavam aos seus corpos. Sabe por quê, meu querido ouvinte, meu amado irmão? Porque o anjo do Senhor estava acampado, porque eles acreditaram, eles colocaram a fé em um Deus, eles não se prostraram diante a estátua, mesmo diante da morte, mesmo diante de perder tudo, eles resolveram, eles decidiram adorar somente a Deus. Eles não recuaram, eles não adoraram aquela imagem. Eles confiaram em um Deus inabalável, um Deus que cura, um Deus que protege. E o outro exemplo que eu quero dar, aqui em Daniel capítulo 6, que fala do próprio Daniel, sobre o rei Dário. Aqui agora é o rei Dário que está falando. Aqui o rei e os governadores, os prefeitos da cidade, daquela província, naquele tempo, eles fizeram um decreto para pegar esse homem chamado Daniel. Qual o decreto que eles fizeram? Eles estabeleceram que durante 30 dias ninguém poderia orar a Deus. Ninguém poderia orar santo, imagem alguma. Deveria fazer pedir somente ao rei, se dirigir ao rei e fazer pedidos a este homem. Então eles não podiam fazer pedido a homem algum, a Deus nenhum, a imagem alguma. Eles teriam que durante esses 30 dias se dirigir ao rei Dário e fazer pedido a ele. Nesse momento, Daniel ele se volta para o seu quarto, e lá no quarto de Daniel tinha uma janela aberta virada para a sua cidade, ali em Israel. E ali ele se volta para aquela cidade e ele ora 3 vezes durante o dia. E ele continuou orando. Só que aqueles homens que fizeram o decreto,
eles vão espionar a vida de Daniel e pegam Daniel orando. E eles vão ao rei e falam: rei, nós não fizemos um decreto para que qualquer pedido fosse feito ao Senhor? E Daniel, ele está orando a Deus, fazendo pedido a Deus. Só que o rei Dário, ele tinha uma simpatia, ele gostava muito de Daniel. Ele tentou livrar Daniel de jogar na cova dos leões, porque o decreto é, quem desobedecesse iria ser jogado na cova dos leões. E Daniel teve que ser jogado, porque o decreto era ser jogado, e esses homens falaram que esse decreto não poderia ser voltado atrás. Só que acontece que quando Daniel é jogado na cova dos leões, os leões não arranham Daniel, os leões não devoram Daniel, simplesmente aparece um anjo do Senhor e fecha a boca dos leões. E Daniel passou a noite toda ali juntamente com os leões. Eu até imagino que talvez ele até deitou em cima dos leões, a sua cabeça como se fosse um travesseiro, de tão calminho que os leões ficaram. E na manhã seguinte, o rei apavorado, sabe, com medo, Daniel foi morto. Daniel foi comido pelos leões. Ele chega lá e chama Daniel. E Daniel responde, sabe, eu estou vivo. O Deus ao qual eu sirvo, ele me libertou. E é interessante que logo no início, o próprio rei Dário diz assim para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Imagina bem, o próprio rei estava falando: você crê nesse Deus, então ele vai te livrar. E foi o que aconteceu, meu querido ouvinte. Deus, ele libertou. Deus enviou o teu anjo para livrar Daniel dos leões, da morte. Então ali apareceu o anjo do Senhor, fechou a boca daqueles leões. Só que talvez você pense, não, era leão mansinho. Talvez você pense que aqueles leões não tinham dente para comer Daniel. Mas o interessante é que quando aqueles homens, os outros homens que tramaram contra a vida de Daniel, foram jogados dentro da cova dos leões, eles foram comidos na mesma hora. Os leões avançaram neles e mataram todos eles. Para você ver, eles não estavam confiando em ninguém, mas Daniel ousou confiar em Deus, e esse Deus o livrou. E eu digo o seguinte para você: o nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo nosso Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus na tua vida. Ele continua sendo o mesmo Deus na minha vida. Ele jamais mudará. Se você crer nesse Deus, se você colocar toda a tua confiança nesse Deus, sabe? Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo não matou. Se você crer nesse Deus, assim como aconteceu na vida de Daniel, ele não foi comido pelos leões, mas Deus o libertou. Se você crê nesse Deus, a situação que está te perseguindo, os problemas que estão te perseguindo, as adversidades da vida, problemas, tempestades, elas não te atingirão, elas não te atacarão, porque a tua confiança está em um Deus, não nas circunstâncias. Olhe para Deus. Tira teus olhos das circunstâncias. Tira teus olhos dos problemas. Olha para esse autor da fé. Este Deus que pode fazer o impossível acontecer na tua vida. As tempestades, os leões, a fornalha ardente podem vir em tua vida, mas estas coisas não poderão fazer nada contra a tua vida, se a tua fé estiver firmada em Jesus. Se ela estiver firmada em Jesus, nada disso acontecerá. Eu quero ler um texto aqui, finalizando esta palavra, que está lá em Mateus capítulo 7, verso 7 e 8, que fala assim: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mas peça com fé, busque com fé, bata com fé, pois todo o que pede recebe, é o que a palavra de Deus fala. O que busca encontra, e aquele que bate a porta, esta lhe será aberta.
Sabe, eu te convido a pedir ao Senhor nessa noite. Eu te convido a buscar no Senhor nessa noite. Eu te convido a bater nas portas do Senhor nessa noite. Clamar ao Senhor. Colocar toda a tua situação. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Sabe, não é porque eu estou longe, mesmo que eu estiver perto de você, a não ser que Deus me revele. Mas eu não sei. Mas Deus, que sonda todos os corações, Ele sabe como é que você está se passando nesse momento. O nosso Deus, que resolve todo o impossível, Ele conhece a tua vida. Mas aí eu pergunto a você, você pode perguntar, mas por que Ele não resolveu? Você já pediu com fé? Você já clamou a Ele? Você está sendo perseverante na tua oração? Clamando a Ele dia após dia, crendo que Ele vai resolver? Perto está o Senhor da tua vida. Cedo Ele resolverá os teus problemas. Sabe, não se perturbe com a situação, não olhe para os problemas que talvez está passando hoje, amanhã, talvez semana que vem, não se perturbe com isso. Porque toda a tua vida está no controle do nosso Deus. Tudo, Ele tem o controle em tuas mãos. Eu te convido, olhe para esse Deus, confie nele. No nome do Senhor Jesus, nós estaremos cantando uma música nesse momento, mais uma vez louvando ao Senhor. E eu peço que você cante conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém? Encerrando nesse momento, e antes de encerrar eu quero te convidar a estar conosco no próximo domingo, nesse mesmo horário, 19 horas. Estaremos iniciando ali um pouco antes, talvez 5 para 7, ou talvez 10, mas entre antes, que nós já estaremos louvando ao Senhor. E você é convidado, entre novamente, esteja conosco, louvando ao Senhor e recebendo a bênção do Senhor em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar mais uma vez, agradecendo a tua presença que esteve conosco. Igreja Batista Luz do Mundo de Samambaia, nós amamos vocês. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe cada um que está nos escutando nesse momento. Que o Senhor seja sobre a tua vida. Que o sangue do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, te purificando, te perdoando de todo pecado. E que o amor do nosso Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor do nosso Deus esteja sobre a tua vida. A graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida.
no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?